Olá, mais um vídeo sendo gravado e nós esperamos que você esteja sendo abençoado com esse tempo de meditação, com os nossos momentos de adoração. Coloquei uma música aqui para nos acompanhar, é um álbum da Vineyard chamado The Call, vale a pena você procurar, muito bom. Vai ficar com esse fundo aí para acompanhar a gente nesse breve momento de meditação, mas que seja uma certeza para todos nós que Deus iluminou os nossos caminhos para que a gente pudesse partilhar uma palavra da parte dele para o meu e para o seu coração. Essa palavra, ela se encontra em João, no capítulo 13, verso de número 35. Nós vamos ler mais outros versos, né? Mas para dar início, nós vamos estar lendo esse verso de número 35. Diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Que texto maravilhoso da parte de Deus para nós. Eu queria que você pudesse, desde já, começar a refletir a respeito do que esse texto representa para a fé cristã, do que esse texto representa para nós. Jesus é aquele que vem apresentar uma nova forma de vivenciar a igreja, uma nova forma de entender as coisas do Pai. Não seria nenhum exagero a gente falar que Deus, através de Jesus, veio construir uma releitura de tudo aquilo que deveria encaminhar nossas vidas. Estou falando isso para que você entenda que, apesar dele estar apresentando o novo, ele seguia alguns preceitos antigos. Às vezes a gente se perde e não consegue entender e compreender a grandeza do que a palavra é e representa. Às vezes nós criamos um lapso tão grande entre o Antigo e o Novo Testamento, que parecem livros distintos, que parecem nem ser o mesmo compêndio de livros. A Bíblia, inclusive, significa isso, né? Um compêndio de livros que representam a mesma fé. Olha só, Levíticos, capítulo 19, verso 18, diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas, olha isso, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é a palavra de Deus para o povo de Israel. Mas é a palavra que ecoa no Novo Testamento através da palavra de Jesus. E esse texto aqui que a gente está lendo e se debruçando sobre ele é emblemático para a gente entender isso. Vamos ao texto? Vamos entender um pouquinho do que Jesus está nos trazendo nesse dia. Ele traz para si a responsabilidade de ensinar. Tá claro, tá evidente para mim que ele aqui se coloca como Rabi, o mestre, o Senhor que ensina, aquele que tem a incumbência de trazer um conteúdo, um ensinamento. Jesus, ele ensinava por exemplo. Por isso, é tão fantástica a vida, a obra, a forma com que Jesus agia, falava e partilhava os seus ensinamentos. Ele mostrava para aqueles que o seguiam como era para ser feito. Ele sempre se colocou na brecha, ele sempre se colocou no lugar de ensinar no sentido mais amplo da palavra, porque ele fazia e mostrava o como fazer. Isso torna Jesus alguém extremamente especial. Nesse pequeno trecho que a gente está olhando, Deus mostra para mim duas coisas importantes
Deus mostra aqui dois princípios que são basilares da fé cristã. E nós não podemos perder isso de vista. Como eu disse em uma breve palavra, então vamos olhar para essas duas coisas apresentadas aqui, e o quanto eu e você a gente precisa buscar, aprender e se alinhar a essa forma de pensar e agir. Se você ler o verso 35, né, você vai entender que o reconhecimento de ser discípulo é proveniente de algo que está intrinsecamente ligado com a forma do Evangelho. O texto diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Da onde vem o reconhecimento de ser discípulo? Da minha forma de viver aprendida em Jesus Cristo, da minha forma de viver percebida através do exemplo de Jesus Cristo. Nós precisamos definitivamente entender que ter amor, viver em amor, sobre esse princípio fantástico que é o amor. Amor sacrificial, amor que se doa, amor que se compadece. Isso faz com que os olhares dos outros sejam transformados ao me enxergar. Eu preciso aprender que eu preciso conquistar esse amor, me dispor a esse amor. Eu preciso aprender a receber esse amor que provém de Deus, mas que me alcança e preenche. E eu também acho muito interessante que está escrito aqui que todos vão reconhecer. Olha a grandeza disso. A minha forma de viver e demonstrar amor. Amor uns aos outros. E é importante que eu entenda que não é simplesmente amor aos irmãos da fé. Porque aí é fácil, é simples. A Bíblia ensina que qual o valor que tem eu amar aquele que me ama. Eu tenho que amar aquele que não me ama. Isso mostra para todos. O texto diz e deixa isso muito claro. Todos vão reconhecer que eu sou discípulo de Jesus. Porque eu não amo aqueles que me fazem bem apenas. Eu amo a todos. Isso é maravilhoso. Então esse é um conceito basilar da fé cristã. Mas tem outra coisa que a gente consegue aprender olhando para esse simples texto, para esse simples trecho da palavra do Senhor. É imprescindível que eu não seccione a palavra, que eu não escolha, que eu não eleja textos mais sagrados, mais importantes que outros. A Bíblia diz que toda a palavra é inspirada por Deus. Toda ela. Então eu preciso me debruçar sobre o texto, entendendo que todo o texto, todos os ensinamentos, aqueles que me são facilmente digestíveis, né? Que eu consigo digerir bem, esses são textos que vêm da palavra de Deus. Mas aqueles que me são amargos, que me são pesarosos, que eu não consigo digerir facilmente, que mexe com minhas entranhas, sabe? Aquele texto que parece que está falando comigo, aquele texto que parece que está me confrontando, esse também é a palavra de Deus. E esse texto aqui fala um pouco a respeito disso, sabe? Eu não posso escolher a seção importante para mim. Eu preciso entender que toda a palavra, ela é proveniente do Pai e enche o meu coração. Pedro nos ensina isso aqui. Pedro aprende isso e eu poderia dizer a duras penas aqui. O ensino de Jesus aqui, ele tem início no verso 31 e vai até o verso 35, que é o texto que a gente leu. Com o tempo, dá uma lida nesse texto, vai pensando em cada trecho, vai pensando em tudo aquilo que estava sendo dito aqui. Olha um pouquinho, vamos dar uma lida aqui nesses versos.
Os versos de 31 em diante: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Parece que Pedro ouviu o texto até aqui. Parece que Pedro ouviu as palavras de Jesus até aqui. Isso aqui bugou a cabeça de Pedro. Isso aqui travou Pedro. Opa, que lugar é esse? Que lugar é esse que Jesus vai que eu não posso ir? Que separação é essa? E parece que ele não dá mais ouvidos a nenhuma palavra que segue o texto. Um novo mandamento lhes dou. Olha a grandeza do que Jesus estava fazendo aqui. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E aí chega o texto que nós lemos. Isso vai fazer com que a gente seja reconhecido como discípulo. Isso não é um texto isolado do Novo Testamento ou uma referência neotestamentária simplesmente. A gente acabou de ler Levíticos. Esse sempre foi o propósito de Deus, com que a igreja dele, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja triunfante, a igreja invisível, chame como você quiser, a gente desenvolvesse uma linha de relacionamento onde o amor é crucial e que isso extravasasse as paredes da igreja e chegassem a todos. Mas como eu ia dizendo, sabe, a gente tem a ideia de que o texto termina para Pedro ali no verso 33, perdendo o ponto alto desse texto, que são os versos 34 e 35, um novo mandamento, Jesus trazendo novidade para a vida de forma a nível master, sabe? A grandeza de tudo aquilo que já estava sendo dito e ensinado por Jesus. Ele diz assim: chegou a hora da gente evoluir, crescer, ir além. É isso. Ele traz um novo mandamento, uma nova forma de pensar, agir e de priorizar a vivência do Evangelho. Eu digo que Pedro parece ter parado de entender, de ouvir o que Jesus estava dizendo, porque a fala dele no verso 33 36 deixa isso claro. Jesus vem falando e vai falando que isso ia nos identificar como filhos, como discípulos. Aí no verso 36, Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro falou assim: estava lá em cima ainda, estava lá no verso 33. Cara, Jesus está falando que vai para um lugar que eu não posso ir. E aí ele esquece, ele não ouve aquilo que está no meio ali e que é de suma importância. Ele pergunta: para onde você vai? Para onde você vai? Quantas vezes eu e você a gente faz isso com a palavra? A gente trava em uma questão, a gente trava naquilo que parece me dizer respeito, a gente trava naquilo que parece me confrontar, a gente trava naquilo que me tem maior interesse, naquilo que... E eu esqueço de coisas, ou eu deixo de ouvir coisas que são preciosas, e eu preciso entender a história como um todo. Isso custa muito caro para Pedro. Se você ler o capítulo 18, sabe, você começa nos textos ali que vão preceder e vão nos mostrar que Pedro nega Jesus, quando Jesus o confronta a respeito de amá-lo, e vai negá-lo 3 vezes. 18, do 15 ao 8, 20, do 25 ao 7, no capítulo 21, do 15 ao 23,
quando Pedro é confrontado, vai negando, e quando Pedro fala com Jesus a respeito de amar, ele fala, não, eu vou te amar, independente do que aconteça, e Jesus o confronta severamente, duramente. Jesus estava ali tentando fazer com que Pedro entendesse que ele precisava compreender o Evangelho como aquela palavra completa, não aquilo que lhe chama a atenção, mas para aprender de verdade o que significa amar. Eu tenho que te dizer isso. Não perca nada da palavra, absolutamente nada da palavra. Não deixe nenhum texto escapulir por entre os dedos. Não deixe nenhum trecho da palavra que talvez te seja avesso, talvez te seja distante, se diluir e você olhar para aquilo que você dá interesse. Olhe para a palavra como um todo. Jesus está ensinando isso aqui. Jesus ensina isso a Pedro. Olha, tem uma máxima que você deixou passar porque você estava dando ouvidos àquilo que te chamou mais atenção, mas eu estava falando de amar. É isso que identifica você como meu discípulo. Você está pronto para amar Jesus, independente do que esteja acontecendo, da situação que você esteja vivendo? Mostrar amor não só por aqueles que são próximos, mas por aqueles que atravessam o seu caminho. Amar é uma tarefa árdua, mas amar é mostrar para o mundo de quem nós somos filhos. Amar é mostrar para o mundo de quem nós somos discípulos. Está na hora de você entender isso. Está na hora da gente entender isso. Eu preciso entender isso. E eu digo para você que eu busco forças do fundo do meu coração para continuar entendendo todo dia que eu fui chamado para amar. Servir ao Evangelho do Rei, ao Evangelho do Reino, é servir ao Evangelho que me convoca a amar. Em meio às dificuldades, em meio às minhas limitações, eu sou chamado a amar. Isso mostra para o mundo. Irmão, ouve, o texto diz, todos vão reconhecer. Reconheça o poder desse amor que não provém de mim mesmo. Não tem mérito em você, não tem mérito em mim. O mérito em Deus que nos doa esse amor poderoso. Amor ágape. É esse que Ele nos concede para que a gente demonstre para o mundo que nós somos filhos dele. Amém? Que essa palavra te abençoe, que essa palavra enche o seu coração, que essa palavra te inspire a amar ao próximo como a você mesmo. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, hoje e sempre. Amém? Fica com Deus.